Fala pessoal, bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela audiência aqui de novo. Quero agradecer a consistência de muitos de vocês que estão sempre aqui, que estão sempre no chat. Aproveita que o programa está começando. Indica para os amiguinhos, marca o pessoal aqui. Já deixa o teu like, não esquece de se inscrever. Hoje é mais um AMA. Tem gente que está pedindo, tem gente que prefere os outros programas, mas eu acho importante porque, como vocês sabem, o AMA é um programa da CoinLivre, do nosso patrocinador e da empresa que eu também participo. E o objetivo dos AMAs, como sempre, vou explicar um pouquinho mais, mas é explicar os projetos dos nossos clientes que a gente está tokenizando e disponibilizando para vocês no nosso site. Então, como é que funciona o AMA? Esqueci de uma coisa muito importante. Fortalk, obrigado pelo estúdio. Cabide, sensacional, puta profissional. Agora vamos que vamos. Como é que é o formato do AMA? E qual que é o objetivo? Tirar dúvidas de vocês e explicar melhor os nossos projetos. Aí hoje esse tipo de programa é menos sobre as pessoas sendo entrevistadas e mais sobre o projeto em si. Até porque tem muita empresa, talvez não seja o caso da Sinergia, que é a empresa que a gente vai entrevistar hoje, tem muitas que têm várias áreas diferentes. Então, o histórico do grupo talvez não seja tão interessante quanto aquele projeto. Então, o objetivo do AMA é falar do projeto, do que a gente está fazendo aqui. 3 partes sempre. Primeira parte, para a gente falar junto aos donos do projeto, da onde veio a ideia, o que eles têm feito, qual que é a ideia de começar este projeto, essa fase da empresa nesse momento. O segundo momento é quando eu e o Fábio, hoje o Fábio infelizmente não pôde estar aqui, a gente fala sobre o que a CoinLivre achou interessante e o que a gente espera agregar de valor e de diferencial para esse projeto com a tokenização dele e a captação de investimentos. E a terceira parte é a parte onde eu pego as perguntas que já me fizeram, que mandaram nas caixinhas de perguntas, etc., para eu poder colocar aqui, para que se for a pergunta de vocês, vocês já conseguem tirar e poder conhecer um pouco melhor também do traquejo, da maneira como a Sinergia lida com as diferentes percepções de mercado e as perguntas até sobre os investimentos, operação, etc. Então é mais ou menos isso. Queria apresentar para vocês esse cara maravilhoso, histórico. Eu ainda vou trazer ele aqui para falar da carreira dele, que, olha, realmente é incrível. Mas hoje, o senhor está representando a Sinergia, correto? Isso. Se apresenta, por favor, e muito obrigado por ter conseguido participar hoje. Eu sei que não é fácil você vir aqui para São Paulo, então muito obrigado e espero que dê tudo certo. Legal, Jorge, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite da CoinLivre. Então eu falo aqui, sou o CEO da Sinergia Orgânicos. A nossa empresa aí está no mercado em atuação há 4 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o negócio, sobre o business, para vocês entenderem mais no detalhe como tudo funciona e como a gente pode alavancar de fato essa questão da pegada de carbono no nosso planeta. Boa. Daniel, de uma maneira simples, da onde surgiu a ideia de criar a Sinergia? Ou melhor, você já estava no mercado antes de criar a Sinergia? Ou já foi a tua primeira experiência empreendendo aí? E primeiro, né, desculpa, em que mercado que você tá? Dá um overview, um pitchzinho pra gente. Olha, um pitch bem rápido. Eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo, na área de logística e operações, mas eu sempre tive um pé no agro. Desde a parte familiar, eu estudei nessa área também por um bom tempo. Em um determinado momento da minha vida, eu queria realmente trabalhar por propósito. Então, eu fiz um link de 2 coisas que eu acredito muito, que eu adoro muito, que é a parte de agronegócio ligado à sustentabilidade e logística. Então, linkei os 2 e fundei a Sinergia Orgânica. Cara, e isso é uma pauta bem relevante, porque a gente está falando muito sobre ESG, né? Então, você falou de 2 áreas aí, falta só o S, que é o social, mas assim, só de você explicar o que vocês fazem, a pessoa já vai entender que o benefício social não é nem questão de programa social, e sim do que vocês fazem. Então, e aí, beleza. E o que a Sinergia faz, então? Qual que é o mercado que vocês atuam? Nós atendemos 2 pontas. Primeiro, a gente atende um problema global, que é o problema de resíduos orgânicos que vão para aterros sanitários. Então, a gente dá uma destinação muito mais louvável para isso e a gente transforma isso em adubo. Então, o teu cliente aí, ele é tanto, por exemplo, um restaurante de pequeno ou grande porte, podemos estar falando de uma empresa que fornece alimentos para várias outras, ou uma indústria normal que tem muitos funcionários, portanto, tem um descarte muito grande de produtos alimentícios lá dentro. Uma indústria do que for, de carro, sei lá, por exemplo. Vocês têm uma ideia em número? Hoje, só no Brasil, nós geramos 37 milhões de toneladas de resíduo orgânico por ano. Nossa. Quem gera isso? São restaurantes, são supermercados, são grandes redes varejistas no segmento de alimentação, indústrias.
E eu falo muitas vezes nas palestras que a gente está enterrando ouro todos os dias. Algo que tem valor, a gente está incinerando e gerando um grande problema global. E na outra vertente, o Brasil falando como agronegócio, que é uma das grandes potências mundiais, nós importamos 80% de todo o adubo químico, no caso, que a gente utiliza no agronegócio. Tá. Isso que vem da Rússia, isso que vem do Canadá. Então, basicamente, ou seja, a gente produz lixo orgânico pra caramba e a gente tem uma demanda gigantesca por adubo. Agora eu entendi. Então você criou uma empresa para fazer os dois. Você se coleta de um lado, cobra por isso, transforma um no outro, numa planta sua e depois vende esse adubo para o mercado nacional. Num preço muito mais competitivo do que o importado. Exatamente. Genial. De certa forma, Jorge, a gente está fazendo o quê? Nós estamos democratizando a utilização do adubo orgânico para os produtores rurais. Hoje no Brasil, devido à alta do dólar, uma série de fatores, frete, tudo, tem produtor rural que ele não consegue comprar adubo por conta do preço. E isso, obviamente, dá um problema onde na commodity tudo aumenta o preço. E o adubo em si ele não é caro. O problema é que realmente, imagina a logística para poder trazer. Se você importa isso, quanto do preço é a logística? Exato. Até quando a gente fala de carne já é assim. O preço versus a logística... Se não me engano... me desculpa se eu estiver errado, tá? Mas o preço da carne no supermercado, não no atacado, no supermercado, 80% deles são todos os custos logísticos que teve. De 2, 3 intermediários. Eu não consigo imaginar quanto que é isso do adubo, mas deve chegar muito caro aqui no Brasil, né? É muito caro. É muito caro, que vem de muito longe, vem com navios, toda a logística de transporte interno, tanto na primeira perna essa, lá, né? Quanto aqui... porque não é só a importação, né? Não. É a distribuição interna. Pode chegar no Porto de Santos e aí, como é que chega até o Mato Grosso? Exato. E a nossa malha rodoviária é caríssima, a ferroviária é muito mal desenvolvida, hidroviária, infelizmente, não funciona como deveria. Exato. Deve chegar muito caro mesmo. Chega muito caro para o produtor. E quem sofre isso é a sociedade. Porque isso vai para onde? Vai para o preço. O preço da commodity, Quem claro. paga é a gente, no final das contas. Então, se a gente consegue ter uma logística mais eficiente, um processo mais eficiente, resolve vários problemas com um projeto único, que é tanto resolver o que entra quanto o que sai disso tudo. Olha que interessante, então. Benefícios primários, né? Retirar o lixo orgânico desses estabelecimentos, dessas empresas. Benefício secundário, na verdade é primário também, porque só é a outra ponta. É oferecer para o mercado interno, para pequenos, médios, grandes produtores agrícolas, esse adubo de qualidade, certificado, claro. Sim. E a um preço menor, provavelmente. Terceiro benefício, o indireto. Então, do mesmo jeito que a gente tem o token de crédito de carbono aqui, que por você estar monetizando aquela área protegida de um produtor, aquilo deixa de ser um custo e passa a ser uma fonte de receita, isso diminui o preço da commodity lá no final. Então, a dona Maria, que precisa cozinhar para os 5 filhos dela, que a cesta básica está um preço tal, se as commodities começarem a baixar todas, a cesta básica vai ficar mais barata. Perfeito. Tem uma deflação dos valores, porque, de fato, o custo, um dos principais custos de produção, que seria o adubo, diminuiu. Tá certo? Jorge, o seu pensamento está perfeito. Esse é o meu grande sonho. O meu grande sonho como pessoa pensando a longo prazo, que a gente consiga que essa energia seja tão grande que a gente consiga, de fato, impactar no preço das commodities. Boa. E com isso, a gente impacta em onde? Na fome do mundo. Porque quanto porque menor o Brasil, o preço, né, produz muita coisa. coisa. Então, isso é uma forma real de poder acontecer. Então, a gente, no Brasil, especificamente, nós temos a faca e o queijo na mão. Porque nós temos as duas demandas. Tanto a entrada quanto a saída. Show. Cara, dá pra ver, assim, já do que eu te conheço, você é um cara extremamente técnico, né? Dá pra ver que você é um gestor técnico, né? É aquele cara que lidera pelo exemplo no sentido de você já teve em todas as partes desse mercado, você conhece todas as pontas. É por isso que eu acho que foi tão interessante pra gente, porque dava pra ver que todas as pontas desse mercado eram pontas que você tem algum tipo de interação ou já teve. Como é que foi essa transição, cara, de você, eu conheço o suficiente, eu acho que agora está na hora de abrir uma empresa. E, no final das contas, o que é essa empresa? A gente está falando do quê? É uma construção de galpões, é maquinário? Como é que é o dia a dia? Tipo, sabe, o teu escritório fica dentro do próprio galpão? É turnkey? Como é que funciona isso, né? Essa transição? Como é que aconteceu? Vou contar um pouquinho da transição. Para eu começar a Sinergia Orgânicos, eu ainda estava trabalhando no mercado corporativo e comecei através de um projeto. Corporativo em indústria? Em indústria. Tá. Então eu trabalhei em grandes players também, tanto de logística quanto em agronegócios. Tanto como a ACO, uma Valtra, uma Massey Ferguson, uma DHL, trabalhei em grandes empresas. DHL, perrengue lá em operação muito tensa. Então eu fui lá Difícil. desde o estagiário até gerente geral. E aí, num certo momento, falei, não, eu acho que eu posso pegar esse conhecimento e fazer ele de uma outra forma.
Então eu montei um projeto, que foi um MVP, que na linguagem das startups é o Minimal Valuable Product, que é o mínimo que a gente consegue fazer. A primeira versão da tua proposta de valor. A primeira versão da empresa eu comecei como um projeto dentro do meu condomínio. Tá brincando? Exatamente. Eu não sabia disso. Eu comecei dentro do meu condomínio. Tantas reuniões que a gente teve, você nunca me contou? Eu nunca contei isso pra você. Jura? Condomínio de casas, você tá falando? De casas. Que legal. E esse projeto, até hoje, ele funciona há 4 anos. Foi o nosso primeiro projeto. E como é que funcionava? Vocês recolhiam de dentro Eu vou te explicar. O lixo orgânico de dentro do próprio condomínio e transformavam lá dentro? Hoje tem uma equipe nossa que faz toda a coleta do resíduo. Cada morador tem o seu baldinho de resíduo orgânico. Cada um separa em 3 frações. O resíduo orgânico, o reciclável e o rejeito. Isso todo mundo faz aqui em São Paulo, espero eu que todo mundo faça. A gente é o país que mais recicla. Se não me engano, é o número 1 de reciclagem. Mas então as pessoas já estão acostumadas a fazer essa divisão. Então, interessante, né? Teoricamente, você não mudou o dia a dia do brasileiro. Não. Você só está dando uma finalidade para aquilo. Exatamente. E a nossa equipe, eu tenho uma equipe que passa coletando casa em casa esse resíduo orgânico. A gente leva para uma horta dentro do condomínio, uma horta de 5 mil metros quadrados de área, 1.000 metros de estufa. Desculpa, desculpa mesmo, tá? Isso é muito para um condomínio? É bastante. 5 mil metros é bastante. E quantas casas são? São 600 casas. 600 casas, 5 mil... Eu tô tentando imaginar na minha cabeça quanto que é isso em São espaço, mais ou mas não é menos 2 pouca mil coisa. pessoas envolvidas nesse projeto. Nós pegamos... E para operar isso, irmão? Só nesse condomínio, tipo, quanto você precisa de gente para poder operar e fazer isso acontecer? Então, aí que porque tem a coleta, tem a operação da parte de transformação de um no outro e depois tem... Bom, um adubo tal, eu imagino que tem alguém trabalhando justamente na horta tal para poder jogar esse produto de volta pro morador. Exatamente, Jorge. Nós temos 2 pessoas que fazem tudo isso. Porque então, teu maquinário é a coisa mais simples do mundo de se utilizar, não é possível? A gente trabalha com... É o iPhone, o maquinário. Não, Jorge, a gente trabalha... Como eu sempre vim dessa linha de processos, de logística, então sempre que eu desenhei antes de começar, eu desenhei muito trazendo eficiência logística. Então a gente demanda hoje 2 pessoas que fazem o quê? Fazem a coleta do resíduo orgânico 3 vezes por semana, leva para a horta, faz a compostagem, transforma isso em adubo. Esse adubo ele vira o fertilizante para a gente cultivar as hortaliças e toda semana a gente devolve na porta do morador um kit de hortaliças. Então, quem trabalha fresquinhas. nesse projeto, ele é um cara mais de logística. Ele é de coleta e depois distribuição. Porque, pelo que eu estou entendendo, a parte do maquinário é uma parte mais automatizada, vamos dizer assim. É mais automatizada. Você não precisa de muita gente lá operando a máquina em si. Né? O cara bota o input, tem o output, acabou. Não tem embalagem, vamos dizer assim, no meio, tem que ser feita manual. A gente faz isso... Então, essa pessoa que trabalha com a gente, ela tem uma expertise, obviamente, um trabalho muito grande em logística, 50%. E 50% é a parte mão na massa, mão na terra, plantar, colher, preparar kits, tudo isso. E a evolução disso, né, de criar novas plantas, nem falamos sobre maquinário ainda, mas de criar novas plantas, novas unidades de negócio, como eu gosto de chamar, né, as BUs, como é que funciona? A ideia é construir uma BU que atenda um espaço grande, com uma logística grande, ou fazer BUs mais enxutas para atender especificamente áreas menores ou indústrias menores? Sei lá, tô tentando chutar aqui. A gente tá falando do quê? De botar num lugar que já tenha 20 restaurantes em volta para poder... Ou perto de uma indústria grande? Ou a gente tá falando de uma coisa de, não, vamos tentar atender Campinas inteira em um espaço produtivo? São pequenas estações para pequenas demandas, várias delas, ou grandes estações para uma demanda maior? Como que você determinou fazer isso? Então, isso daí eu fiz muito estudo, muito mapeamento, e o conceito que eu cheguei em conclusão, até pela logística complexa, principalmente de São Paulo capital, é fazer BUs descentralizadas. Boa. Fazer o quê? Fazer BU próximo do gerador. Vamos pegar São Paulo, um exemplo. São Paulo cabe facilmente 5 BUs aqui, uma por região. Região norte, sul, leste, oeste, centro. Para atender o quê? Para fazer uma perna logística, que a gente chama, o máximo que a gente puder fazer eficiente e curta, sem gastar tanto CO2. Porque seria um contrassenso a gente fazer compostagem, evitar carbono de um lado e do outro lado gerar carbono para fazer coletas muito longas. Você não tem nenhum tipo de restrição? Eu imagino que essa coleta seja feita com caminhão, correto? Sim. Na cidade de São Paulo, você tem restrição de horário para poder captar? A gente utiliza pequenos veículos para fazer isso. E aí você pode rodar pela cidade? Pode utilizar tanto ou utilitários ou pequenos veículos também para fazer coleta. Para realmente ter essa flexibilidade. Porque o próprio caminhão de lixo normal ele não pode rodar em qualquer horário, né? Que nem se fosse um caminhão mesmo, ele é num horário específico. É por isso que a gente acredita, Jorge, em descentralizar, em fazer operações menores e mais eficientes.
Até porque quanto maior você cresce a operação para uma fábrica específica, é mais funcionário, mais caminhões, os caminhões talvez tenham que ser maiores, ou é mais tempo de coleta, aí você ultrapassa os horários se fosse caminhão. Exato. E aí também tem a mão de obra noturna que é mais cara do que e tem a questão de espaço. O grande ponto crítico de tudo, Jorge, é espaço. É muito mais fácil a gente conseguir uma área, um galpão pequeno, do que você conseguir uma grande área dentro de São Paulo. Eu ia falar sobre isso justamente, né? Tipo assim, se você colocar só lá... Tô chamando de chão de fábrica, né? A tua planta fabril ali. Né? Se você tem uma fábrica gigantesca, você vai ter que ir... Não vai ter como você fazer em São Paulo. Mas pelo que eu tinha entendido antes, o espaço que vocês precisam para poder produzir, para colocar esse maquinário, não é grande, é pequeno. É uma área tipo um galpão normal de pequeno. 300 metros quadrados. Nossa, super pequeno. A gente já consegue operar. 10 por 30. Que é o que nós temos hoje em Jundiaí. A nossa primeira unidade é em Jundiaí. E para esse ano e o ano que vem, a nossa meta é trazer essas BUs ou essas pequenos hubs que eu chamo para dentro de São Paulo. E aí fazer todo esse trabalho aqui na cidade. Interessante. Show de bola. Tá, agora então, porque eu tinha esquecido de perguntar antes, vou jogar para agora então. Cara, como é que é esse maquinário? Ele é proprietário? Vocês adquiriram licença? Porque eu entendo que se a gente está conversando sobre isso aqui, é porque, claro, existe a necessidade de capital para poder montar essas BUs uma a uma e alavancar, né? Para que não tenha que esperar a lucratividade de cada um para poder realmente escalar. Como se fosse um investimento anjo de uma startup, né? Então, assim, quão complexo é comprar, instalar, colocar para funcionar, o tempo de setup é alto? Muito boa pergunta, Jorge. Como que eu vou te explicar um pouquinho antes para você entender como nós chegamos na máquina. Só lembrando, eu não sou engenheiro, então assim, eu não vou entender a parte técnica, mas se você quiser entrar no detalhe, pode ter engenheiros aqui que queiram saber um pouquinho mais. De forma bem tranquila. Eu me fiz a seguinte pergunta há 2 anos atrás. Quando a parte inicial da sinergia estava em operação, estava rodando, dando lucro, blá, blá, blá. Falei, legal, como que eu posso crescer a Sinergia Orgânicos? E eu percebi que a compostagem é o cerne da nossa empresa. É onde tudo começa e onde tudo termina. E eu percebi e eu me perguntei, se a compostagem é algo milenar e algo que existe desde que existe vida na Terra, por que ela não foi escalada até hoje no planeta? Por que a gente composta menos de 1% de tudo que a gente gera? E eu fui pesquisar, fui ver o que a Alemanha está fazendo, o que o Canadá está fazendo e o que os grandes players do mercado também estão fazendo em relação a isso. Eu cheguei a algumas conclusões. Não se composta mais por alguns motivos. Primeiro, leva muito tempo. Hoje, para você transformar um resíduo orgânico em adubo, leva 6 meses. Por levar muito tempo, demanda muito espaço. E espaço é algo super escasso nos centros urbanos. E a logística é complexa. Então, o que eu fiz? Eu criei, de fato, eu utilizo toda a minha expertise, todos os meus estudos para criar um processo para isso. E eu criei uma patente, que já está registrada no INPI, que a gente acelera o processo de decomposição, de compostar de forma natural. Então, esses 6 meses que eu falo, a gente leva isso para 45 dias aproximadamente. Boa. Então, o que a gente faz? A gente faz a relação carbono-nitrogênio ideal, a gente tem um tombador pneumático para bombons, então a gente tem ergonomia no processo, tem uma mesa de triagem, a gente tritura tudo isso. Então, todo esse processo faz com que a gente seja muito mais eficiente na forma de trabalhar. Isso é um diferencial mesmo de mercado? Só vocês conseguem fazer nesse tempo? Hoje, somos uma das poucas empresas que faz nesse tempo. A maioria ainda depende de grandes pátios de compostagem ou de levar muito tempo para fazer no processo convencional. Mas hoje podemos dizer que a Sinergia Orgânicos ela é uma das pioneiras nesse processo, de fato, de democratizar a compostagem, podemos dizer assim. Eu tô sabendo até por conta de vocês, acho que a primeira reunião que a gente fez, você tinha me falado isso, né? Que o mercado hoje, em termos, a relação entre as empresas que precisam da recolha e o governo está mudando, né? Então eu queria jogar esse papo para cá agora. Como é que está do lado deles? As empresas hoje são obrigadas a fazer isso, senão elas levam multa? Ou se elas tiverem essa recolha, elas têm benefício fiscal? Ou seja, qual que é o incentivo que elas têm para poder fazer isso? Olha, que ela vai ter que te pagar. Exato. Se ela está te pagando, tem que ter algum benefício. Senão ela simplesmente descarta e acabou. Exatamente. Olha, no Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi instituída em 2010, quer dizer, há 13 anos atrás. Só que, infelizmente, no Brasil, poucas prefeituras colocam em prática a lei. Tá? Então, isso é um grande problema nacional. Uma das poucas cidades que faz isso como exemplo é a cidade de São Paulo, que aplica a lei. Quer dizer, hoje um restaurante,
ele não pode destinar o resíduo orgânico para a prefeitura. Ele tem que contratar uma empresa de gestão ambiental, como a Sinergia Orgânicos, para fazer a destinação. Senão é passível, obviamente, de multa. Então é multa, não é benefício, é multa. É multa. E vale a pena para eles. Então, assim, o valor que você cobra nessa recolha é bem menor, imagino, do que a multa que eles receberiam por não ter. Com certeza. Eu não faço ideia dos valores, mas interessante. E tem a outra vertente também. Por exemplo, você pega o interior de São Paulo, onde tem mais indústrias, pátios de grandes indústrias, grandes empresas. A indústria ela não pode, já é por lei, ela não pode enviar para a prefeitura, ele tem que contratar uma empresa. Então, hoje, a nossa grande parte dos clientes, hoje nós temos 12 clientes corporativos, eles são clientes que contratam a gente para fazer a destinação direta deles. Então, nós temos grandes empresas, desde uma SKF com 1.500 funcionários, desde uma Dow Chemical também que está no interior, Takasago, que é uma empresa japonesa também que está em Vinhedo. Então, temos grandes empresas corporativas que nos contratam. Nós estamos cadastrados na CETESB, então toda coleta é gerado um manifesto e no final do mês nós temos que enviar um certificado de destinação final. Para ser auditado pelo governo. Exatamente. E é sempre governo municipal, nunca estadual? É estadual. É estadual. Estadual, tá. Exatamente. Então, teoricamente, você falou sobre São Paulo ter uma boa aplicação da lei. Você falou que estava falando de São Paulo, então estado. Estado. Ah, tá. Então, eu tinha pensado no município. Eu falei, ele tem que correr para cada município para levar. Aí, uma vez no estado é mais fácil. Não, mas nesse caso da lei especificamente da política nacional, é cidade de São Paulo. Mas a CETESB, ela é estadual. Tá. Ela que rege todo esse rastreamento do resíduo. Então, toda vez que eu estou traficando com resíduo na rua, ele está sendo rastreado. E você precisa de algum tipo de licença? Curiosidade minha mesmo. Você precisa de algum tipo de licença para fazer essa recolha junto à CETESB ou junto ao governo, ao município? Qualquer um pode fazer depois que se vire? Ou você precisa, antes de começar a operar, já ter essa licença? Nós temos duas opções. Ou você tem... Se você gera por dia acima de 500... Processa acima de 500 quilos por dia... Você precisa de licenciamento ambiental. Até 500 quilos você tem a dispensa da licença. Para você, o transformador. É a Sinergia Orgânicos, a nossa empresa. Então, ainda por enquanto, nós estamos na dispensa. Só como a gente vai descentralizar as nossas coletas, cada hub que nós temos, cada BU, vamos dizer assim, ela vai estar dispensada da licença pela volumetria. O que faz total sentido. Se cada BU sua não passa de um certo volume, ótimo, cria um zilhão de BUs. Elas são independentes entre si, todas elas podem ir para uma mesma estrutura, mas todas independentes entre si para que possam gozar desses privilégios. Exato. Até porque, se você começar a cair em algo muito burocrático, é aquele negócio, ou vai aumentar o teu tempo de processo, ou você vai ter que colocar mais funcionários só para lidar com isso, aí vai aumentar, no final das contas, o preço ou da coleta ou do adubo, e a ideia é ser o mais limpo possível, né? Vamos dizer assim, para baratear. Exatamente, e descentralizado. Essa é a nossa estratégia como negócio. Cara, de novo, mais uma pergunta minha, para ser a última parte disso, mas porque assim, eu consigo entender muito facilmente que a demanda é muito grande dos dois lados. Sim. Né, dos dois lados. A recolha pelo lado negativo, né? Se não tivesse, leva multa. Do outro lado, o adubo. É claro que as empresas, desde o pequeno produtor até o grande, vai querer comprar num valor mais barato. Principalmente se ele estiver perto de você. Exato. Né? Você está num lugar que é perto do lugar da recolha. Sei lá, tem uma indústria. Você faz a sua estrutura ali do lado, porque só o que eles têm de demanda já é o suficiente para você botar na tua lá. Nem precisaria de outros clientes, né? Você bota ali do lado, e aí do outro lado você ainda tem, sei lá, na cidade do ladinho você já tem alguns produtores que vão comprar. Genial. Você está diminuindo todos os custos. Então, assim, me parece... Desculpa, tá? Você não está reinventando a roda. Não. Mas você está fazendo o que todo brasileiro é muito bom em fazer, que é melhorar processos que aqui no Brasil são... Nossa, desculpa a palavra aqui, mas são ferrados. Assim, é bem a teoria do Jorge Paulo Lema, né? Tipo assim, o Brasil assim, pega o que está funcionando, traz para cá, você vai resolver todos os problemas. E eu concordo contigo que a solução de vocês é muito foda nesse aspecto. Agora eu vou virar para outro lado. Se de fato isso é uma boa ideia e você não está reinventando a roda, você só está realmente fazendo um processo melhor... E dá pra ver que isso é parte de quem você é, você como profissional. Por que essas pessoas não estão fazendo? Por falta de realmente saber como fazer. É conhecimento técnico o problema? Falta de mostrar como que pode ser feito. Ou é burocracia? É o que... Não, acho que não é burocracia. Se a questão política ajudasse, ok, mas vamos tirar a parte governamental de lado. Eu acho que assim, a gente tem que mostrar como fazer. Não, eu fiz uma conta com você logo lá no começo.
Eu falo assim, cabe mais de 100, 200 plantas suas só no estado de São Paulo, Sim. tranquilamente. Tranquilamente. Eu tava fazendo as contas mais pelas indústrias. Imagina se a gente for começar a falar de não só indústria, condomínios, etc. Então, assim, mesmo que você cresça escandalosamente, ainda tem espaço para outros players. Acho Sim. estranho que a gente não tenha outros players vendo eles por aí para comparar. Porque às vezes é bom ter um benchmark, cara. Eu acho que essa análise que nós fizemos é o seguinte: hoje nós compostamos, como eu disse anteriormente, 1% de 37 milhões de toneladas. Então. Pra gente aumentar para 2%, gente, a gente precisa de fato ter mais 100 usinas como essa para fazer. Para 2, assim. Eu ia falando assim... São 370 mil toneladas... Quanto você falou que é? 37 milhões, milhões, né? por ano. Por ano. Então, isso, e a gente faz 1% disso. Então, ou seja, são 370 mil toneladas que já são feitas. Se você aumentar mais 370 mil, quantas fábricas precisariam? Exatamente. Precisa de pelo menos 100. Pelo menos 100. E assim, sem considerar, Jorge, que quanto maior o nosso PIB como país, maior a geração de resíduos. Claro. Se você pegar um país como os Estados Unidos, por exemplo, com certeza a geração deles deve ser quase o dobro da nossa. E a gente é um país agrário também em muitos aspectos. Né? A gente exporta demais produto agrícola, então sempre vai ter uma demanda muito grande. Então, pensando ainda em Brasil, mas sem pensar em América do Sul, sem pensar em América Central, em Europa. Então, assim, essa oportunidade que nós estamos falando aqui, esse negócio, ele é escalável para qualquer lugar do planeta. Para qualquer lugar onde tem uma pessoa que coma, se alimente e gere resíduo, a gente pode sim ter esse processo de compostagem. Tá, última pergunta antes da gente ir para a segunda parte. Ambos os serviços que você está... Aqui, tem serviço e produto aí, né? Você vai ter tanto CSV com CPV. Em termos de serviço, o serviço da recolha. Em termos de produto, é o adubo em si. Essas duas coisas, eles têm meio que preço padrão ou tem diferença de preço? Tipo assim, essa recolha é diferente, o valor que é cobrado, dependendo se são pequenos, grandes restaurantes ou indústrias. O adubo tem valores diferentes. Bom, claro, né? O nacional versus internacional, mas enfim. Como é que é? Esses dois lados são commodities? Produto commodity, serviço commodity ou não? Existe uma flexibilidade aí para negociação? Tem uma flexibilidade de negociação, mas já existe um balizamento de mercado. Tem benchmarking? Tem. Por exemplo, não vai fazer muito sentido a gente ser muito mais caro do que enviar um resíduo para aterro. Senão a empresa não vai pagar. Quanto que é uma tonelada de adubo? Uma tonelada de adubo... Ou quilo, não sei como é que vocês fazem. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo no mercado que nós atuamos. Nós temos 3 tipos de atuação na venda do produto. Certo. Nós temos o mercado do varejo, né? A pessoa que compra ali num garden, por exemplo. Uhum. Nós temos o mercado do e-commerce, vendendo via Mercado Livre, e tem o agricultor rural. Esses valores... Esse agricultor rural pode ser do pequeno, minúsculo, até o gigantesco. Esses valores, assim, só para você entender um pouco como que funciona o valor agregado. Você vender a embalagem de 1 quilo, hoje o mercado vende isso daí a mais ou menos a R$20 o quilo do adubo orgânico classe A, que é a nossa classificação. No Mercado Livre, vamos dizer assim? No Mercado Livre. Você vai lá pegar R$20, R$23 o quilo do adubo orgânico. Você vai para uma revenda, ele já vende num saco de 20 quilos, geralmente, que vai custar ali em torno de R$35 a R$40 o saco de 20 quilos. Já o agricultor rural que compra granel... Olha essa diferença. Já é mais ou menos 80 centavos o quilo. Então, qual que é a nossa estratégia comercial? Vai de R$22 o quilo, 80 centavos? Exatamente. Então, a nossa estratégia comercial é começar a vender o quê? Na pessoa física, no varejo mesmo. Porque é onde está o nosso maior valor agregado. Quando nós tivermos volumetria, tivermos lá 20, 30 hubs em operação, a gente começa a atender outros segmentos também que a gente ligado à agricultura. A parte, pelo menos desse lado, a parte mais interessante para um investidor do projeto de vocês é ter a certeza de que você já tem as duas pontas. Eu vou depois entrar sobre isso, mas a melhor maneira de você ter certeza é que no pior dos casos, você pode ter um contrato de fornecimento de adubo para uma empresa grande que já dá vazão, ou uma, ou duas, três, que já dá vazão para tudo que cada planta sua faz. Então, no pior dos casos, vamos dizer assim, você pode ter uma planta lá com participação de investimento dos token holders, né? Onde você já possa dar a garantia de um contrato de fornecimento para um player grande. Concordo. Pô, essa diferença de valor, quanto maior a tua cadeia, você pode estar cada vez mais acostumado a vender até no próprio Mercado Livre. Você pode ter um centro de distribuição que é só para o Mercado Livre no ponto central. Exatamente. Lindo, maravilhoso. Mas, de um outro lado, para dar mais garantia, é possível fazer contratos, que eu imagino, de fornecimento contínuo. Até porque, estou pensando eu aqui como modelador, né? Se fosse uma coisa que está todo mundo oferecendo, o cara não vai fazer um contrato de 5, 10 anos, porque qualquer hora ele pode pegar um precinho melhor.
Se é uma coisa que o custo de oportunidade dele é importar e ficar muito mais caro, pô, não é melhor esse produtor já fixar esse custo fixo dele, fazer um contrato de longo prazo para conseguir o melhor valor contigo? Então, eu vejo que, assim, no pior dos casos, ainda assim, você vai ter uma demanda garantida ali, do lado do produto. Com certeza. Ou estou errado? Tipo... Não, exatamente. E tem uma outra estratégia que estamos em negociação, inclusive, eu só não posso abrir no nome da empresa, mas é uma grande rede de supermercados que gasta milhões com destinação de resíduos que vencem. Esse do outro lado, da recolha, né? Mas olha só que interessante esse projeto. A gente vai fazer a recolha desse resíduo orgânico, transformar em adubo, voltar para o supermercado como marca própria para vender na gôndola. Boa. Tipo o Taek da vida com produto lá no Pão de Açúcar. Então eles fazem... Verticaliza com parceiro. Eles fazem do limão à limonada. E a gente é o elo, é a sinergia, por isso que o nosso nome é Sinergia Orgânicos, de fazer isso acontecer. Isso é só um exemplo de uma grande rede. E inteligentíssimo, né? Porque, de fato, se ele tem consumidor para o produto final e se ele tem um substrato para poder fazer, talvez fique muito caro, complexo, ou seja, muito fora do plano de negócios dele ter essa operação que faz isso. E faz sentido. Tem coisas que vale a pena verticalizar, tem coisas que não tem. Nesse caso, ele está verticalizando a criação do produto, mas ele não está internalizando essa produção. Isso. Se ele tem um parceiro como você, que cuida de tudo no meio do caminho... É estratégico. Genial. E se a gente começar a reparar... Mas aí não é BO isso? Porque assim, tipo, uma rede de supermercado deve ter supermercado em tudo que é canto. Não tem como você levar de todos para um só. Pô, o supermercado no Ceará, o meio aqui no São Paulo, não tem. Você vai ter que fazer plantas específicas perto dos centros. Né? Por isso da descentralização. É criar hubs próximos dos grandes centros. Aí esses hubs vão ficar perto dos supermercados ou do centro de distribuição dos supermercados? Como é que funciona? Por exemplo, porque a coleta desse material orgânico na fruta que venceu deve ser perto do supermercado, né? Sim. Do outro lado, o produto do adubo a ser vendido nas lojas sempre sai do centro de distribuição. Isso. Qual dos dois vocês dão preferência? Porque você vai ficar perto do quê? Porque geralmente, assim, o que acontece? Você pega essas grandes varejistas, eles têm os cross-docking. Você pega aqui, cross-docking em Guarulhos aqui. Eles distribuem o adubo para todas as lojas, em cada ponto de venda do Brasil inteiro. Mas, ao mesmo tempo, você pega lá as grandes capitais, São Paulo, pega Rio de Janeiro, tem que ter um hub da sinergia para poder receber esse adubo, para poder fazer a geração do adubo. Então a gente vai começar isso por São Paulo como piloto, para depois ir expandindo para outras capitais também. Mas o nosso objetivo, assim, de forma ainda bem conservadora, é a gente criar 25 hubs nas grandes capitais nos próximos anos. E eu que eu sei o valor de quanto custa para criar esses hubs e de quantos contratos você já tem para fechar, que você só não está atendendo porque você ainda não tem o investimento, isso é muito pouco perto do que você pode fazer. Você pode montar isso em um ano tranquilamente. Até porque, pelo que você me contou da operação, é bem enxuta. E bom, vamos lá. Vamos aproveitar e começar a segunda parte agora do nosso AMA. Explicar para vocês o porquê. É mais legal quando tá o Fábio aqui, que a gente faz uma troca, porque cada um tem um ponto de vista diferente, mas explicar o porquê que a CoinLivre se interessou, né, por esse projeto. Então, assim, primeiro de tudo, a gente não pega projeto que vem do nada, né? Quando chega, claro que já precisa de um MVP, mas não só isso. A documentação tem que estar em ordem. Quando a gente fala para um investidor nosso que ele vai comprar, que ele vai ter acesso a um investimento, a uma operação, a representação de um revenue share ou de uma lucratividade e tal, a gente precisa poder comprovar que tudo que está sendo colocado nesse projeto de fato vai para frente. Senão até o nosso próprio white paper, a nossa própria documentação vai ficar meio vazia. Então, o primeiro ponto é esse, né? Esses projetos todos que envolvem maquinário ESG, que envolve funding, muitas vezes para maquinário industrial, o primeiro passo, que é o de verificação de documentação, ou vamos dizer assim, a primeira auditoria de documentação, passar no compliance interno nosso, é muito interessante. E o de vocês passou com flying colors, né? Realmente foi maravilhoso. O segundo ponto é o seguinte, né? A gente sempre fala que o mercado tradicional só pega empresa muito gigantesca para poder fazer originação. Ou você é uma startup que pega investimento anjo, ou você é uma empresa que fatura centenas de milhões, e aí você pode fazer originação primária. E no meio do caminho, né? Pegar empréstimo com banco é caríssimo a taxa. Então, como é que você acessa esses investidores de grande porte, médio porte? E é por isso que a CoinLivre está aqui. E agora começa a parte interessante, porque o maquinário de vocês, eu não vou determinar valores aqui, mas para construir tudo que vocês estão falando, não é tão caro. Não. Mas nem de perto comparado a outros projetos que a gente tem. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, quando vocês chegaram para a gente, eu lembro muito bem. Você me falou e eu vi nas contas que, literalmente, só a recolha já dá lucro. Sim. Se vocês pegassem esse adubo e doassem de graça, vocês já estão dando lucro.
já dava para pagar o investidor de Exato. volta só com o que você já garante da recolha. Quando você me falou que você tem um mercado secundário que faz tanto dinheiro quanto, pode fazer mais, dependendo de quanto mais... Né, é que quando a gente fala ganho de escopo e escala, é muito legal. Porque, de fato, para uma estrutura fabril, não vale a pena você ter uma estrutura comercial para vender no varejo, no Mercado Livre. Para duas, alguma coisinha, alguma sobrinha ali para fazer uma margem a mais. Por que tava de 20, 30? Cara, monta uma estrutura comercial com 20 malucos lá só para vender no Mercado Livre, porque sem brincadeira. Só o que vende por lá banca eles 10 vezes. Então, esse ganho de escopo e de escala, quando eu fui modelar, foi muito relevante. Porque apesar de eu ter perguntado aqui para você, a gente já tinha essa informação da diferença do valor da colheita e principalmente do adubo. Sim. Cara, é tão gritante a diferença do varejo. Nem tô falando dos R$25, dos 80 centavos para R$10, é tão gritante que dá até para modelar ganho de escopo e de escala. Tipo, a gente conseguia fazer a conta para ele falar, olha, a partir de tantas plantas, você consegue só de vender 20, 30% do seu adubo para esse mercado, você já consegue estruturar uma equipe comercial inteira. Então foi muito fácil fazer essa conta e ver que é fácil até de provar para esse investidor como é que se agrega valor. E é por isso que quando eu defendi para vocês que o projeto de vocês poderia pagar um fixo e poderia ser, assim, garantir um X% de retorno após a implementação, mais um retorno até adicional no futuro, conforme você estivesse ganhando de escopo e escala, é porque eu sabia que, independentemente do lote, isso vai acontecer muito rápido. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente avaliou, que eu achei sensacional. O segundo deles é que justamente isso, né? Por que a tokenização, então? Porque, né, esquece esse negócio com... Independentemente se ele é volátil ou não, a gente está falando de renda fixa aqui. Se tiver alteração de preço, vai ser uma alteração muito pequena. Vocês sempre vão ter... esse que é o ponto, não é? Vai ter um lote aqui para fazer uma indústria e depois acabou. Pelo que eu vi dos contratos de vocês, já tem contrato para fazer indústria para caramba. Então sempre vai ter. A gente sempre vai poder oferecer para o investidor. Bom, então esse foi o segundo ponto, né? A continuidade. Saber que não era uma vez só. E tem um ponto que eu gostaria de trazer agora, Jorge, que talvez você não mencionou ainda, mas que é muito importante. Não sei se você está acompanhando, acabou de ser regulado agora no Brasil a questão de crédito de carbono. Como negociar crédito de carbono. E o nosso modelo de negócio, a gente gera carbono negativo. Toda vez que a gente faz compostagem, nós estamos evitando a emissão de metano na atmosfera. Eu não ia dar spoiler aqui, mas muito possivelmente, com o cadastro dessas máquinas frente ao governo, o que eles forem gerar de crédito de carbono vai ser comercializado no nosso token que a gente produz com a Soma. A gente fez essa intermediação de parceria para que justamente tenha a mesma certificação, fato. E, cara, o terceiro ponto que eu ia falar que é importante para a gente é o seguinte, né? A gente sempre fala que o mercado tradicional ele faz aquela auditoria, aquele compliance gigantesco e daí joga para você. No nosso ele tem que ser mais transparente, na blockchain tem que ser mais transparente. Então, ao invés de ficar falando sobre se os sócios têm carro, casa, filho... Vamos lá. A empresa se sustenta? Ela tem lucro? O MVP é de verdade? Os contratos são de verdade? 2. O lastro existe? No caso, o lastro no maquinário? Sim. Ou na planta, enfim, existe. A garantia existe? Mais uma vez eu tenho que explicar. No nosso mercado, lastro e garantia não são a mesma coisa. Eu gosto de separar os dois. Para mim, o lastro é literalmente o maquinário. Né? É o que numa questão, qualquer problema que der, romper o contrato nas partes lá, sei lá o quê, é o que seria... O ativo. É o ativo que seria liquidado. Só que você tem também a garantia no nosso caso. A gente fala que a gente nunca coloca token no mercado não performado. O que isso significa? Eu não vou pegar dinheiro do investidor, dar na tua mão ou de qualquer empresa que seja e agora você se vira. Não. Para que a gente esteja subindo tal valor, esse valor tem que estar performado. Ou seja, se você precisa de X, 1 milhão para poder fazer uma fábrica. A não ser que você possa comprovar que você já tem cliente com contratos de longo prazo para os 2 pontas, ou histórico para as 2 pontas, a gente não vai emitir. Não vai emitir dinheiro no vento. Só se já tiver performado. Isso é muito importante. E o terceiro, e aí depende de um token para outro, é a possibilidade de fazer realmente um vínculo a uma proteção financeira que o pessoal já está acostumado, né? Uma NC, por exemplo. Então a gente sempre junta isso tudo em volta dos nossos tokens, que são token security, assim como o de vocês porque ele promete o pagamento de um yield. Então essas coisas todas botadas juntas realmente já validou o projeto de vocês. A parte da possibilidade ainda de mais uma receita adicional, que é do crédito de carbono, também acaba encantando bastante. Mas o principal que eu achei interessante, de fato, é a implementação do negócio de vocês por BUs. Porque é uma coisa que eu sempre defendi como consultor. Eu falei, poxa, se ele tem isso desde cara, essa noção de fazer sempre várias BUs, várias SPS, enfim, diferentes... Isso significa que quando o investidor entrar, lote a lote, ele já está investindo sabendo que é aquela planta produtiva, que é aquela lucratividade e tal. Quando você tiver ganho de escopo, escala vai para todos. O cara fala, pô, olha que legal. Eu recebia 3%, agora eu vou para 3,1%. Por quê? Porque o cara conseguiu um valor absurdo.
Então todo mundo está ganhando junto. E no melhor dos casos, esse é o tipo de investimento que o cara... Vamos supor, de novo o exemplo, você precisa de 1 milhão, o cara pôs 100 pau, 5 mil, R$1.000. Ele vai querer falar para o coleguinha, bota aqui também. Sim. Porque ele quer completar, para que seja suficiente para você começar esse negócio. E porque ele sabe que quanto mais investimento tiver e mais planta você tiver, mais ganho de escopo e escala tem. Quanto mais gente entrar no projeto, mais todo mundo ganha. Esse é o tipo de projeto perfeito. Porque não tem ninguém que não esteja jogando do teu lado. Então, enfim, isso é uma questão muito minha mesmo. Eu gosto de pegar projeto assim, que você não tem que brigar com alguém, que você não tem... Não é que você não tem concorrência, mas você não tem ninguém lutando contra. Ah, o governo está lutando contra. Ah, o jurídico, os índios... Não tem ninguém lutando contra. Todo mundo se beneficiaria de apoiar não só a tua empresa, mas a captação para a tua empresa. Então, é justamente esse o ponto. E aí o ponto é porque captar dinheiro, muito do que eu falei é porque captar dinheiro, mas o ponto é por que por tokenização? Para facilitar, para não precisar de investimentos muito altos, para não ter aquela burocracia de documentação. Ah, pô, se você for precisar de 1 milhão e for todo mundo com R$1.000, tá doido, você vai ter 1.000 contratos de mútuo. Como é que você controla? Como é que o cara revende esse direito se ele quiser sair? Como é que ele aumenta? Pelo amor de Deus. Vai para tokenização mais simples, 3 cliques, acabou. Né? Então, isso é meio o discurso padrão do que a gente fala aqui, mas de fato é para facilitar esse acesso. Faltou alguma coisa? Olha, só os 2 comentários aqui contigo também. Você falou um pouquinho de crescimento. Esse ano aqui, a gente iniciou o ano com 3 clientes na nossa base. Né? Nós estamos com 12. Você tem uma ideia de projeção de crescimento, estamos crescendo ao mês em torno de 20%. E eu sei que você só não cresce mais porque você não tem investimento intensivo. Se tivesse, você já tem contrato para pegar até de clientes maiores. Né? E você falou um pouquinho de social lá no começo de ESG. Então, 20% do meu tempo, CEO Daniel, é dedicado a projetos sociais. Então, lá em Jundiaí especificamente, pode trazer isso para São Paulo, a gente apoia o quê? Projetos de hortas urbanas. É levar esse conhecimento de compostagem também para dentro de hortas urbanas. Pois também no nosso site e no nosso Instagram tem mais informações sobre os projetos sociais. Então, nós temos muito esse link também com o social, porque de fato a gente quer fazer isso na prática. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que a melhor ação social que você pode fazer, a melhor, não é doar dinheiro para uma ONG, para outra, não é fazer evento, é gerar emprego. Sim. É gerar emprego. Você está pegando uma área que está carente de serviço, carente de produto, e você tem uma maneira de juntar essas duas pontas de uma forma mais eficaz e mais eficiente, Sim. com uma bela certificação, e no meio desse caminho você vai gerar emprego. Então, para mim, eu sei que não é assim que as pessoas medem um projeto SSD ou uma máquina SSD e tal, mas para mim gerar emprego é a parte mais importante. Cara, e por último, acho que para essa segunda parte, eu acho muito interessante comentar que eu não lembrava exatamente do dado que você me falou do tamanho do espaço necessário para poder fazer. Eu sei que a gente falou, né, que uma fábrica cabe 2, 3 máquinas tal, e quanto que isso pode pegar de material, transformar em adubo. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito legal, porque, claro, dado limitações, você não pode pôr isso na garagem de um prédio. Sim. Mas, dadas as limitações, você não precisa de algo absurdo para poder fazer acontecer. Você não precisa de um espaço absurdo, você não precisa de um investimento absurdo. Não é aquelas plantas que você precisa de bilhões para fazer, tipo planta automática. A gente está falando de valores muito menores. O exemplo de 1 milhão que eu dei é um exemplo até exagerado, é menos do que isso, gente. Sim. Então, para poder fazer uma planta que já atende, que você já dá a certeza dos clientes dos dois lados. Então, eu falei assim, não é um negócio difícil. Se você quisesse colocar 100 desses espaços, a gente junta a grana para 100 deles, eu duvido que vai chegar aquele momento de acho que não tem mais lugar para fazer. Vou ter que pagar mais na alocação daquele espaço porque acabou os lugares. Gente, é pequeno. 10 por 30. O que tem de terreno, principalmente no interior de São Paulo, desse tamanho, casa popular até que tem esse tamanho de terreno, que tem jardim, porque não é um terreno grande. Não é um terreno grande. Ou 15 por 20, gente, esse espaço não é grande. Não consigo imaginar como é que você faz só nesse espaço. Se for muito grande, algum problema tem no processo ou na logística. Você está ficando muito longe do seu cliente. Eu estou imaginando, o espaço é tão pequeno, como é que você faz o docking do teu caminhão para poder fazer a retirada? Cabe? Ele faz processo, é um U. Na verdade, ele entra por aqui e sai por aqui. O material... Eu quero conhecer uma faia, eu não fui ainda, eu quero conhecer de Jundiaí. Inclusive amo Jundiaí de paixão. Tem no nosso vídeo, sim. Você pode dar uma olhadinha. Mas quero conhecer, né? E vai estar aqui disponível para vocês também, claro, toda essa documentação, o registro das máquinas, as certificações, claro, o white paper, as projeções financeiras vão estar tudo lá, mas acho interessante também colocar os vídeos do site. E legal acompanhar também, nós estamos agora, fomos dentre 800 startups no Brasil. Nós ficamos entre as top 6 no segmento agro
no Brasil. Quer dizer, aquela pelo Anshan Arena, foi agora recente. Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo. Que a gente vem realmente resolver uma dor do mercado. Nas duas pontas. Boa. Tanto na parte de resíduos, quanto na parte também de adubo. E fácil de explicar. Eu gosto de negócio que é fácil de explicar. Exato. Precisa ter recolha para os caras não levarem multa. Precisa vender adubo porque o mercado está precisando e o adubo importado é muito caro. Exato. Acabou. É Em 10 segundos você respondeu. E a gente está falando de uma necessidade básica da sociedade. E que é o quê? É tanto a geração de resíduos quanto a parte de alimentação. Eu acho que o grande ponto aqui é a palavra qualidade. Né? Qualquer um pode fazer. Quantos vão fazer com certificação de qualidade? Exato. Se você consegue fazer tudo isso com uma qualidade boa, certificada, premium no caso de vocês, Premium. certificada, cara, não tem brecha. Aí a brecha pode ser gestão, alguma coisa assim, mas em termos de processo e justificativa para a criação da empresa... Exato. É que vocês não são uma startup, né? Porque a questão aqui não é a tecnologia em si. Né? Para ser uma startup, precisa a tecnologia ser parte do processo de crescimento. Aqui a gente está falando de investimento intensivo. Mas ainda assim, eu gosto de quando você vê empresas que mesmo que não seja startup, o pitch é muito fácil de entender. Isso está faltando, é isso que custa, eu só não cresci mais por causa disso, esses os resultados que a gente tem, essa é a margem que a gente tem. 1 minuto, acabou. Vamos crescer. Vamos compostar. Bom, terceira parte do nosso AMA aqui, eu tenho algumas perguntas para te fazer, que o pessoal já fez. Tem uma que é uma pergunta que eu sempre faço e o pessoal gosta de ouvir, porque assim, vamos lá, quando a gente lança um token de um projeto, principalmente a lógica é relativamente simples, né? Você está investindo para que esse projeto se concretize, como se fosse um crowdfunding. A partir do momento que ele se concretiza, ele tem uma rentabilidade. No caso deste projeto, do de vocês, você vai pegar uma parte da sua rentabilidade e devolver para esse investidor. Até aí, tudo bem. O cara não é sócio, então ele não tem o ônus, ele tem o revenue share, que a gente chama, né? O percentual das receitas. Que é maravilhoso. Muitas vezes, em alguns casos, até líquido de imposto de renda, e tem que ver projeto a projeto. Mas me parece simples a lógica, né? Agora, tem 2 fatores aqui que tem que ser levados em consideração e que eu queria que você explicasse como é que funciona. Porque o grande ponto é, você não vai pagar para esse cara enquanto o teu negócio não estiver funcionando. É que nem royalty do McDonald's. Como é que você vai pagar a royalty de volta? Você é o franqueado do McDonald's. Como é que você vai pagar a royalty para o McDonald's? É um percentual das receitas se ainda não está pronto o restaurante. Então, é isso que a gente chama aqui de tempo de setup. Então, supondo que você pegasse esse investimento e você tivesse agora, hoje... Tá, vamos supor que fosse esse 1 milhão. Tá? Eu tô usando esse só para ficar fácil por causa do percentual. Se fosse esse 1 milhão, eu consegui 1 milhão na tua conta agora de investidores. Pode ser um investidor, pode ser 100. 1 milhão. De agora até o momento que essa fábrica começa de fato a produzir. Porque o contrato você já tem, de recolha de venda. Quanto tempo demora? Qual que é esse tempo de setup? Em que o cara não vai ganhar nada. Tem que esperar ficar pronto. Nós temos um tempo de setup bem curto, que é basicamente a fabricação do nosso maquinário. Que ele está levando em torno aí de 90 dias. Então, durante esses 90 dias ou esses 3 meses é o tempo que eu preciso para fabricar esse maquinário e deixar ele instalado no nosso hub ou no nosso... Então, o contrato você já tem, teoricamente, um lugar onde você não precisa procurar o espaço. Se você está puxando dinheiro, você já sabe que você tem aquele espaço lá. O nosso ponto ali é o maquinário. Então, eu já tenho hoje os fornecedores homologados pela Sinergia, que eu falando, olha, vou colocar um hub em São Paulo, preciso de uma máquina nova. Então, pior dos casos, a gente está falando de 120 dias, então. Eu estou botando uma margem para o lado do outro. No pior caso. Porque o investidor sempre vai estar perguntando, tá bom, a partir de que mês eu começo a receber? Eu prefiro ser mais conservador do que prometer antes, porque daí depois é melhor o cara feliz do que o cara reclamando. Exato. Né? E claro que a expectativa dele de retorno vai ser baseado também, obviamente, no tempo que ele imagina ficar nesse investimento. Até porque não tem penalidade, ele pode a qualquer momento sair, depois de acho que 3 meses já pode sair, não importa isso. Mas ele vai fazer na cabeça dele, queria ficar por tantos anos aqui, quanto tempo até eu retornar meu capital? E assim vai indo, né? E isso vai, claro, impactar diretamente na expectativa dele de retorno. Se você tem um tempo de setup, por exemplo, de 4 meses, e esse maquinário dura 5 anos, ou seja, ele só pode ganhar dinheiro por 5 anos nessa planta produtiva, e você vai pagar 1% ao mês, o cara fala, puta, mano, acho que não vai valer a pena. Sim. Eu vou recuperar meu capital? Talvez eu não recupere. Então, tudo é uma questão do cara ponderar. Né? Eu acho 3, 4 meses um tempo de setup genial. Até porque a gente está falando de planta fabril. Né? Não dá para comparar com coisas que é alocação de recursos, que nem o projeto da Alucar, né? Que basicamente investe em carro, bota o carro para rodar, pega a rentabilidade. Isso é muito mais simples do que construir uma planta fabril. Exatamente. Né? E como é que é esse teu processo antes, então? Então, bom, se você está garantindo que vai ficar pronto em 3, 4 meses, existem coisas que você tem que ver antes. Entre elas, claro, os contratos, né? Para ver onde é que seria o melhor lugar para colocar. Achou o melhor lugar? Achar o terreno. Achar as pessoas que vão trabalhar nesse espaço. Talvez, ou não sei, comprar o caminhão que vai fazer a retirada. Você tem um estoque de condições favorável ou, a partir do momento que você fala...
Conseguimos o contato. Se vira todo mundo que a gente tem um mês para resolver. Como é que é isso? É legal. Tem sido difícil, né? Interessante Esse essa pergunta. Hoje, tá? 50% das minhas coletas vêm de São Paulo, capital e ABC. Então hoje eu já tenho capacidade, já tenho necessidade de colocar um novo hub em São Paulo. Eu abri capacidade para o interior de São Paulo. Então hoje eu já tenho um problema logístico, vamos dizer assim. Eu já estou andando muito, onde eu poderia andar menos, ser mais eficiente, gastar menos combustível, gastar menos pedágio, menos tudo. É o problema, entre aspas, do Rappi Turbo. Ele precisa do centro de distribuição, que não é uma loja, só para poder disparar em menos de 10 minutos para todo mundo. Exatamente. E então, escolher espaço direitinho. Eu já tenho uma necessidade de clientes em São Paulo que me consultam e eu preciso... Eu não falo assim não... que tiver, fecha com nós. Não, eu não falo não para cliente, Jorge. Eu não perco o cliente. Eu atendo ele, mesmo que custe mais para essa energia. Mas eu não falo não. Porque o Aí depois você só melhora a cadeia logística. E agora o meu desafio de melhorar o quê? A minha cadeia logística. Que é aí que a gente entra com o token realmente para fazer isso acontecer de uma forma mais eficiente. Tá. E uma segunda pergunta, vamos lá. Vamos supor, né, que você já tenha... porque eu sei que você já tem... Enfim, você já tenha... Se você tivesse hoje, sei lá, dinheiro para três plantas Fabris ao mesmo tempo, eu sei que você conseguiria atender porque você tem cliente das duas pontas. Sim. Existe um limite para isso? E se tivesse um doido de um investidor que falou, vou entrar com 10 milhões? 10 fábricas. Nós temos... Existe limitação? Tipo, você já teria onde colocar essas 10 ao mesmo tempo? Você tem uma ideia... Porque não é 10 durante o ano. Ele quer agora. Sim. Para conseguir uma taxa de retorno maior, tal, sei lá o quê. Você tem 10 já para colocar, vamos dizer assim? É um número chutado, tá? Hoje no nosso pipeline comercial, até eu falo com a minha equipe, se a gente fosse... todos os clientes fechassem hoje os contratos, a gente teria um grande problema, de fato, de entregar ao mesmo tempo. Então, nós temos muita demanda que a gente está ali trabalhando e tal, mas também a gente não provoca para acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas, tendo de fato esse capital para a gente entregar, nós temos muita demanda represada, vamos falar assim. Não, eu consigo entender que, de fato, em termos de clientes, você possa ter muita de um lado e do outro. Só que tem outros 3 fatores aqui que tudo ao mesmo tempo pode ser que dificulte, ou não. Primeiro, de fato, achar o terreno a um preço que faça sentido, né? Segundo, ter a mão de obra. Tipo assim, não, eu já teria 10 carros, 20 motoristas que eu tenho certeza que quero fazer, né? Ter todo mundo assim de mão, assim, já esperando só ter também, não é fácil. Então, 1, 2, qual é o terceiro que tava na cabeça? Então, e a produção do maquinário em si. Tipo, o fornecedor desse maquinário consegue entregar, sei lá, cada planta são 2, 3 máquinas, 10, 30 máquinas ao mesmo tempo? Ou ele só consegue fazer 5 por mês? O que eu fiz? Eu tenho o desenho dessa máquina, então eu não coloco na mão de um fornecedor apenas. Ah, tá. Eu tenho 3 fornecedores, 3 indústrias que estão aptas a produzir os maquinários para nós. Então isso faz com que a gente também não dependa, não seja um risco do nosso negócio a produção da máquina. É interessante porque, já que é de fato assim que vocês fazem, tanto estes produtores que concorrem entre si, concorda comigo? Eles querem pegar a fabricação. Tanto esses caras, talvez o vendedor do caminhão, tal, só que todos esses, quanto mais você conseguir ao mesmo tempo, mais possibilidade de desconto você tem. Portanto, mais ganho de escala. Um outro ponto sobre veículos. Então, o veículo até hoje, ainda a gente é um ativo da nossa empresa. Mas é algo que a gente já alterou. Os próximos hubs vão ser assinaturas de veículos. Perfeito. Então, nós estamos fechando aí contato com grandes... Menos risco de default. Localiza, Unidas, essas empresas do mercado. Por quê? Essas empresas têm locação de caminhão? Tem locação. Não sabia, eu pensei que era só carro. Então, a gente está deixando de ter um ativo para ser uma despesa fixa com muito menos risco para o nosso negócio. Então, isso também faz uma forma também que, no final do dia, para a gente é muito mais seguro e vantajoso também na ponta do lápis. E, gente, um spoiler para vocês que sempre querem saber isso, o AMA também é para isso. O projeto, ainda no white paper que vocês têm acesso já agora pelo site, vai ter várias outras informações. Mas, de qualquer maneira, esse é um projeto que, assim como... A gente sempre tem um gap, né? De quanto que a gente não pega nada que pague menos do que 2% e tende a ter uns 3 e pouco por cento de base. O projeto da Sinergia, ele garante, né? Entre aspas, garante, né? Porque é revenue share, né? Você não está pegando dinheiro emprestado para pagar ninguém. Né? A partir do momento que a fábrica estiver de pé, então depois desse tempo de setup e desses 4 meses, ao menos 3% de retorno para o investidor. Gente, isso é um absurdo de retorno. É um retorno muito, muito bom.
como tudo, Exato. nada é livre de risco. Mas eu acho muito interessante que o maior risco aqui, na minha opinião, seria a quebra de um desses dois contratos. Mas como a gente está falando de um produto que tem muita demanda de um lado ou de outro, se você vê que o contrato vai ser quebrado, que o cara tem que avisar com 30 dias de antecedência, cara, você tem 3 dias para achar outro cara que queira comprar a mesma coisa dentro de um certo raio ali. Então, eu acho que esse risco de default é muito, muito baixo. A não ser, claro, que tem algum risco de quebra da máquina, manutenção. Eu acho que aí é interessante do outro lado também, né? Os contratos de manutenção com empresas certificadas. Então, eu nunca vou falar que um projeto é sem risco. Mas eu posso com certeza falar que, independentemente de a gente estar falando de revenue share, a gente está falando de um valor, a partir de um certo valor de retorno e tal, dá sim para chamar isso de renda fixa. Dá sim para você falar, pô, vou pegar uma parte do meu hedge de carteira, que o pessoal acha que tem que pegar nos setores mais conservadores e, portanto, ganhar 1% ao mês. Isso não é verdade. A concepção de hedge não tem a ver com retorno. A concepção de hedge tem a ver com proteção, com negócios que ele sabe que sempre é perene. Energia, sempre vai dar dinheiro ao longo do tempo. Então, enfim, são coisas que você coloca lá dentro, que você confia que, conforme o Brasil vai crescendo, as coisas vão continuar pagando, por menos que seja. Mas por que por menos que seja? Esse é meu grande ponto. Por que tem que pagar pouco? Só porque é hedge. Então os mais arriscados pagam mais. Tudo bem, risco-retorno, faz total sentido. Mas isso significa automaticamente que o teu hedge de carteira, os seus outros investimentos têm que pagar pouco só porque não é arriscado? Não. Se você tem, de novo, ganho de escopo, ganho de escala, boas negociações, uma boa maneira de jogar esse ativo para o investidor sem ter muito intermediário e, portanto, pode pagar mais, gente, vocês não têm noção. Mesmo pagando esses 3%, a margem de lucro dele é uma coisa surreal de boa. Tipo assim, não é que ele está se apertando para pagar isso, não. E é para vocês verem o quanto que isso ainda pode crescer. Então, assim, é para tirar da cabeça das pessoas. E quando eles viram que a gente tinha um ativo que pagava 3%, isso aí deve ser pirâmide. Aí depois do terceiro, quarto, quinto, que a gente consegue emplacar essa lógica. Agora é normal, ninguém espera menos do que 2, nem mais do que 3 do que a gente pega. E não é difícil, cara. É só ver. E tá aberto para todo mundo as contas. E assim, é o que você disse lá no começo, nós temos lastro. O nosso lastro é produção. Nosso lastro, nós temos a máquina que produz, que está ali em operação. Esse... E a garantia dos contratos. E você também colocou ali da questão de, quebrou uma máquina. É por isso que a gente trabalha de forma descentralizada. Quebrou uma máquina, Zona Oeste, roda para a Zona Sul, mais 5 km você tem um outro hub para você processar. É verdade, né? Se uma máquina quebrou, você ainda pode pegar com outro caminhão e jogar para outro... Então, tudo isso, a gente já tem um plano de contingência já estruturado para que não pode parar. Então, e por isso faz sentido partir de São Paulo para fora e não ter um aqui, um no Ceará, porque senão você não conseguiria ter essa logística. Exatamente. Então, assim, a gente tem todo um plano de contingência. Você não teria sinergia. Para minimizar o risco, tanto para a sinergia quanto para o investidor. E um outro ponto também muito, muito importante também em relação a tamanho de clientes. É uma coisa que eu sempre tenho analisado muito. É melhor eu ter um grande cliente ou eu ter um cliente de 10 toneladas ou ter 10 de 1 tonelada? Então, a gente está focando em 10 de 1 tonelada. Porque se um cliente sai da base, eu vou estar impactando 10%. Se um de 10 sai, é 100%. Não tem dependência. Então, mas isso não acaba aumentando muito o teu tempo da tua área comercial? Até o teu tempo pessoal? Não chega no momento em que, tipo, por falta talvez de braço, tá faltando mais cliente? Mas quando a gente coloca na balança entre margem de um cliente risco, pequeno né? e risco, ainda mais para o investidor, falando para mim também como CEO, eu prefiro trabalhar com 10 de 1 do que 1 de 10. E faz sentido, né? Porque se cada BU sua vai ter a própria equipe que está trabalhando lá, faz sentido que a holding ou a sinergia ali em cima escolha algumas áreas que são mais relevantes. Faz sentido para mim que a diretoria do lado comercial use também, por que não, o CEO ou o CEO da empresa, para que todos foquem na mesma coisa, né? Garantir esses contratos dos dois lados. Enquanto parceiros como nós aqui da CoinDave também estamos preocupados em conseguir investimento para você. Assim você não precisa de uma estrutura enorme de captação de investimento. E vai acontecer também, Jorge, um caso que está acontecendo agora. Tem grandes indústrias, a gente comentou, se eu posso comentar aqui, da VEG, lá em Jaraguá do Sul, que eles querem colocar uma usina dentro da planta. Porque lá eles têm lá 10 mil funcionários. Contrata já a solução inteira, você não precisa estar perto, você quer estar lá dentro. É um hub, um investimento específico para eles. Aí eles decidem se eles querem que a gente opere ou que eles operam. Eles decidem se eles vão investir nessa fábrica ou se a gente pode pegar a mercado. Exatamente. Então, assim, não estamos falando só de pequenos, mas tem as grandes indústrias também desse segmento. Indústria automobilística, imagino, tem muito funcionário, né? Tem a própria JBS. Metalúrgicas, siderúrgicas, todas. Nossa, JBS, né? É todos os lados. Eles têm tanto descarte quanto alimentação, se funciona. Nossa, é tudo quanto que é coisa. E estão vendendo adubo já também. Tem uma unidade de negócios
de adubo dentro da JBS. Para finalizar, né? Essa é uma coisa que eu não tinha passado pela minha cabeça ainda, mas olha que interessante. E é um resumo das coisas que você falou. Você pode ter uma operação onde você consegue o contrato de recolha e o contrato de venda de adubo. Você pode ter uma onde você faz praticamente turnkey e vai para dentro já de uma estrutura. E você pode também, a ideia que eu adorei em relação aos supermercados, ver estruturas que possivelmente se beneficiariam muito de ter você como 90% da cadeia dele. Exato. Porque ele tem interesse tanto numa ponta quanto na outra. E aí não é nem só JBS, porque aí eu entendo, né? Porque é justamente produção alimentar. Tá? Mas quando você falou do supermercado, eu falei, pô, faz muito sentido, porque eles de fato têm uso para as duas pontas. Exato. E esses grupos de supermercado, muitas vezes, talvez não venda adubo no supermercado, mas eles têm outras marcas de coisa só para esse tipo de mercado. E aí ele pode até fazer o que as holdings fazem, que é o investimento cruzado. Você tem um fornecedor que pega de um lado, eles não pagam multa porque você está coletando, e outra das empresas dele tem esse produto à venda com um custo muito menor, porque foi cruzar. O contrato entre vocês é um contrato cruzado entre as pontas. Isso é muito inteligente. Mas Jorge, depois... Mas deve estar um trampo, hein, para achar esse tipo de cliente. Ó, Jorge, repara numa coisa, e todo quem está nos vendo aqui, repare. Quando vocês forem novamente num Pets, num Cobase, num Carrefour, num JPA, na rede Pão de Açúcar, começa a notar onde que fica a área de jardinagem. Fica geralmente na entrada do supermercado. Por que fica na entrada do supermercado? É a área mais cara do supermercado. É onde dá maior lucratividade para eles também. Então comecem a reparar tudo isso. Isso aqui é uma coisa que eu comecei a reparar recentemente e faz muito sentido. Real. Gente, muito foda. Obrigado pelo teu tempo. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida. Estamos com 1 hora de programa, que é mais ou menos o que a gente faz para os Amas. Eu sempre convido o pessoal que assistiu. Primeiro, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o tipo de programa que a expectativa não é tanto pessoas simultâneas, mas é para servir sempre de referência. Toda vez que alguém vê aquele projeto, não importa o lote que seja, porque a gente não está falando de um lote específico, ou de um contrato específico, a gente está falando do projeto como um todo. E sempre usar de referência para poder tirar dúvidas. Então, eu quero encorajar vocês a tanto aqui nos comentários, no chat, no Instagram nosso e em todas as outras vias de contato que possa ver com a Sinergia, de fato, trazer as perguntas de vocês. Se for perguntas que têm a ver com a tokenomia ou como é que funciona o investimento, o que é um revenue share, qual a diferença de equity, a gente está aqui para poder resolver. E tudo que for a parte técnica. Gente, o Daniel é um cara incrível, a equipe dele é incrível, os investidores deles que estão trouxendo para a gente também outros clientes para cá são super renomados. Então, assim, tá todo mundo disponível para poder tirar essas dúvidas. Esse é o objetivo. E eu prometo para vocês, porque a história do Daniel é muito legal, e que eu vou trazer ele ainda aqui pra gente conversar sobre essa história, porque é uma história que realmente, no final delas, culminou vamos ter que entrar na blockchain. É isso. Porque assim, pô, tudo que você construiu até aí, junta com essa parte da tecnologia, que não é uma coisa que faz crescer o teu negócio, mas que dá acesso para que eles possam investir lá. Eu adoro quando isso acontece. Quando a blockchain não precisa ser só a tecnologia por trás da empresa. Sim. Pode ser a solução para uma das áreas. No caso, o seu C-Level, que seria de investimento. Então, agradecer muito vocês. Realmente, deixem as perguntas aqui. Não esquece de curtir, de se inscrever. Eu vou deixar todos os links do Daniel, mas principalmente da Sinergia aqui na descrição. Encorajar vocês, entra no site deles, dá uma olhada no white paper dentro do site da Coin Livre. Se fizer sentido para você, de alguma maneira, investir, isso não é uma propaganda, Estou tentando provocar vocês para obter mais informação. Entre em contato com a gente, que a gente faz acontecer. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.